O Landan aborda essa garota e pergunta como ela vai. E ela diz oi pra ele e pergunta como ele está. Ele fala que está muito bem e em seguida se apresenta. Ela diz que o nome dela é Shay e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo bem e que só está dando uma volta. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston e ela fala que é. Ele fala que acabou de se mudar para ali e que ele veio de Nova York. Ela pergunta se é verdade e ele fala que é. Ele fala que recentemente e ela pergunta se ele está gostando e ele fala que está gostando muito. Ele fala que gosta da comida, diz que é muito quente e também úmido. Ela fala que é verdade e ele fala que é muito úmido. Ele fala que ela é muito bonita e ela agradece. Ela fala que ele se veste muito bem e ele agradece. Ele pergunta se ela quer conhecer alguém e diz que eles podem se conhecer melhor. E ela diz, não sei, talvez nós podemos nos conhecer, não sei. E em seguida diz que ela não gosta de conhecer pessoas assim na rua. Mas depois que ele insiste mais um pouco, pelo menos ela passa o Instagram dela pra ele. E ele diz que tudo bem. Ele fala que não curte muito o Instagram e pergunta se ela pode dar o número pra ele. Mas ela diz que prefere dar o Instagram. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia. E ela fala que só vai levar o cachorro dela para passear no parque. E ele fala que entendeu e diz que isso é legal. E em seguida ela fala pra ele que vai segui-lo de volta. Ele fala que ele não é o tipo de pessoa que manda mensagem e que ele prefere falar pessoalmente. Ela fala que primeiro ela prefere conhecer a pessoa para depois ter um primeiro encontro. Ele fala que ainda tem algum tempo e que talvez eles pudessem se conhecer agora. Ela diz que ainda tem alguns minutos e ele fala que tudo bem e diz que o carro dele é esse aí. Ele fala que eles vão poder sentar e que não vão precisar ficar ali em pé. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela fala que mora. E em seguida diz que é uns 15 a 20 minutos dali. Ele fala que entendeu e diz que não tem problema algum. Ele fala que não vai mentir e diz que ela parece ser uma garota legal. E em seguida diz que vamos ver o que vai rolar. Ele pede para ela contar um pouco sobre ela e fala que ainda não sabe nada sobre ela. Ela fala que ela tem o cachorro dela, que ela mora sozinha e conta também que ela é corretora de imóveis. Ele pergunta se ela tem filhos e ela fala que tem 3, mas que mora com a mãe dela. Ela fala que tem ficado com a mãe dela já que ela trabalha muito. Mas ela prefere mudar de assunto, diz que gostou do carro dele e que ele tem um carro muito legal. E ele agradece. Ele pergunta se ela é corretora de imóveis e ela fala que é. Ele pergunta que tipo de propriedade ela vende, se comercial ou residencial. E ela diz que na verdade os dois. Ele pergunta quanto tempo ela faz isso e ela diz que já há 3 anos. Ele pergunta se ela gosta e ela fala que gosta muito. Ela também pergunta o que ele faz, ele fala que também gosta muito de imóveis. E conta pra ela que ele investe no ramo imobiliário. Ele fala que também gosta de criptomoedas, entre outras coisas. Ela fala que tem vontade de entrar nesse mundo de criptomoedas. E ele fala que pode ensinar pra ela. E ele fala que o primeiro conselho que ele tem pra dar é investir um dinheiro que você está disposto a perder. E fala que afinal de contas isso pode dar errado. Bom, e em seguida ele explica um pouco sobre criptomoedas pra ela. Ela pergunta se precisa investir muito. Ele fala que ela investe o que ela se sentir confortável. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de festas e diz que ela é uma garota festeira. Ela fala que ela gosta de festas, de sair com as amigas dela e também diz que ela gosta de comer muito. Ele pergunta qual a comida favorita dela e ela diz que gosta de comida mexicana. Ele pergunta se ela cozinha e depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela cozinha mesmo. E ela diz que cozinha mesmo. Ele fala que tem algumas mulheres que falam que cozinham, mas que depois não é bem assim. Mas ela diz que ela cozinha mesmo. Ela fala que nasceu no México e que foi criada em Houston e que ela aprendeu tudo com a avó dela. Ele fala que talvez eles cheguem a um ponto que ele possa experimentar a comida dela. E ela diz que com certeza. Ela fala que tirando isso, ela também gosta de academia. Ele pergunta qual tipo dela, ela fala que não tem um tipo e fala que não sabe. Mas ele diz que todo mundo tem um tipo. Ela fala que não olha para o físico e que ela olha mais para o interior. Ela fala que tem que ser um cara legal,
que tenha dinheiro, que a mime, tem que levá-la para sair a lugares caros. Ela fala que ela gosta de viajar e mais uma vez diz que ela gosta de ser mimada. Ele fala que entendeu e diz que isso é interessante. Ela fala que o tipo de garota como ela gosta de cirurgias, bolsas caras e diz que é preciso investir na sua garota para ela ficar bonita. Ele pergunta o que ela espera com esse tipo de conversa. Ela fala que geralmente procura um cara que possa proporcionar isso para ela, mas ele diz que com certeza ele não é esse tipo de cara. Ela pergunta se ele não é e ele fala que não. Ele fala que se ela fosse a mulher dele, tudo bem, e pergunta se ela exige isso de um namorado dela. E ela diz que sim. Ele pergunta o que ela tem para agregar no relacionamento. Ela diz ela mesma, o corpo dela, e ela diz que ela é bonita. Ele pede para ela imaginar ele chegando em casa e encontrando uma mulher bonita. Ele pergunta se é isso que ela tem para contribuir e ela diz que basicamente sim. Bom, e depois disso ele pede para ela sair e fala que quer conversar com ela lá fora. Ele pergunta por que ela acha que só porque ela é bonita ele vai gastar o dinheiro dele com ela. Ele fala que ela é uma garota bonita e que até parece ser legal, mas que está agindo da maneira errada. Ele fala que ela é muito bonita, mas que ele não vai gastar o dinheiro dele com ela. E em seguida diz que só está abrindo o jogo com ela respeitosamente. Ela fala que então tudo bem e que ela vai voltar para as tarefas dela. Ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que tudo bem. O Nair diz que tem uma gatinha toda de rosa se aproximando. E em seguida pede pra galera não esquecer de deixar o gostei e se inscrever no canal. Ele fala que ela está no telefone, mas que ele está tentando chamar a atenção dela. Ele pede com licença, fala que não queria interrompê-la no telefone, mas que ele precisou dizer que ela é incrível. Ela agradece e ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Nissa. E em seguida ele se apresenta e pergunta de onde ela é. E ela diz que é de Chicago. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que só alguns segundos. Ela fala para a pessoa que está no telefone que depois ela liga de volta e ele pergunta se ela tem um namorado. E ela diz que sim. Ele fala, você tem um namorado? Ele fala que lamenta por ouvir isso e pergunta cadê o namorado dela e ela diz que está indo encontrá-lo. Ele pergunta se eles não podem ser amigos e ela diz que definitivamente não. E ela conta para o Nair que o namorado dela machuca pessoas e que ela não quer que ele se machuque. Ele fala que não está preocupado com isso e ela pergunta se ele tem certeza. Ele fala que com certeza e ela diz que ele deveria. Ele fala que então tudo bem e se despede dela. Ele fala que fez a parte dele, mas que chega um momento não adianta mais insistir. E em seguida diz que nós vamos ver se isso vai funcionar. Ele fala que ela está voltando e diz que ainda por cima correndo. Ele fala que isso é uma loucura e que ela disse que ela tem um namorado. Ele pergunta e aí, e ela diz oi pra ele. E em seguida ele pergunta por que ela está com um sorriso de orelha a orelha. E depois que ela começa a rir, ele pergunta por que ela está tão feliz. Ela fala que gostou do carro dele e ele agradece. Em seguida ele pergunta e aí, e ela pergunta como ele está. Ele fala que está bem e pergunta e aí. Ela fala que talvez eles possam ser amigos, mas ele diz que não quer atrapalhar o relacionamento dela e do namorado dela. Ela fala que ele não precisa se preocupar com isso e que ela é uma mulher adulta. E ele pergunta, você é uma mulher adulta e o que isso significa? E ela diz que eles podem ser amigos. Ele fala que ela tem um namorado e que ele não quer se meter no meio disso. Ela fala que o namorado dela vai entender e diz que ela também tem outros amigos. Ela pergunta o que ele quer fazer e ele fala que depende dela e fala que ele queria ser amigo dela desde o começo, mas fala que ele não sabia que ela tinha um namorado. Ela fala que eles podem ser amigos e ele pergunta como ela se sentiria se o namorado dela tivesse uma amiga. Ela diz que ele tem amigos e amigas e que não tem como ela impedir, mas ele fala que não curte esse tipo de amizade e fala que ele vai nessa. Mas ela fala que ele disse
disse que queria ser amigo dela. Ele fala que ele acha que isso não vai dar certo e diz que ele gosta de mulheres fiéis. Ela fala que ela é uma garota fiel e ele pergunta por que então ela está ali falando com ele. Ele fala que se ela fosse mesmo fiel, continuaria andando. Ela fala que ela é fiel, ele fala que não precisa mentir pra ele e que ela pode abrir o jogo. Ele pergunta o que realmente ela quer e ela diz que quer o número dele. E ele pergunta, quer meu número pra fazer o quê? E ela diz que pra eles serem amigos. Ele fala amigos. Ele fala que vai pegar o número dela e pede pra ela digitar. Ele fala que ela disse que ela é de Chicago e ela diz que sim e fala que acabou de se mudar. E ela fala que é por isso que ela está tentando fazer uma amizade. Ele pergunta por que ela se mudou pra ali e ela diz que para construir uma vida melhor. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 21. E já nesse momento da conversa, ele fala que achou estranho que assim de repente ela mudou depois de ver o carro dele. E ela diz que ela gosta de homens bem-sucedidos. Ele fala que ela disse que tem um namorado e pergunta se não é isso e como assim ela está procurando um homem bem-sucedido. Ele fala que ela não deveria gostar dele já que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. Ela fala que eles podem ser amigos, mas ele fala que ela acabou de dizer que ela gosta de homens bem-sucedidos. E pede para ela ser sincera e pergunta se ela não está interessada nele. E ela diz que talvez um pouco. Ele fala que gostou muito dessa roupa rosa dela e fala que caiu muito bem e pede para ela dar uma volta. E em seguida deseja um ótimo dia para ela.